podem chamar. Tá bom? Então, vamos lá. Vou só compartilhar a tela aqui com vocês. Então, vou compartilhar a tela toda aqui do Windows. Vocês virem. Então, está aqui navelando. Vamos lá. Estou conseguindo enxergar aí direitinho? Quando forem falar, liga a câmera, tá? Que às vezes eu estou visualizando no chat. Visualizando aí, beleza? Então, vamos lá. Então, o que é aqui? Aqui é basicamente a área de trabalho, né? A área de trabalho aqui do Windows, ok? Então, algumas coisas básicas, né, que vão precisar fazer no dia a dia. Então, para organizar a pasta de trabalho. Aqui já tem alguns arquivos. Esses arquivos aqui já são arquivos nativos do Windows que a gente, ou então foram instalados, né? Como tem aqui o Google Chrome, muita gente já deve conhecer, que é exatamente navegador de internet. E sempre quando quiser acessar qualquer aplicativo no Windows que já tiver instalado, basta dar 2 cliques e ele vai abrir. Aqui é o navegador de internet, né? Então, abriu aqui para a gente estar fazendo navegação. Então, no caso, se quiser acessar um site, geralmente o site começa com www. Muitos provedores hoje, eles não precisam mais colocar o www. Basicamente, é só a gente colocar, por exemplo, o nome Google. Vamos pegar o Google aqui, né? Que é a plataforma mais famosa. E aí, todo mundo acessa o Google. Basicamente, site de pesquisa. Então, aqui no no Google Chrome, né? Que eu baixei aqui para apresentar para vocês. Aqui é a barra de endereço, onde eu estou passando o mouse aqui. Essa região daqui é a barra de endereço, onde eu vou digitar exatamente os sites que eu quero acessar. Esses sites que eu quero acessar, eu digito aqui no Google, ou na barra de endereço, vou estar lá. Como o Google é um site de pesquisa, geralmente a gente vamos precisar aqui sobre Excel. Vamos ver aqui o que é que ele mostra para a gente. Então, planilhas do Excel, né? Aqui tem alguns aplicativos. Isso aqui é Shopware, exatamente para Power BI. E vários aplicativos. Então, aqui no Google, basicamente, site de pesquisa, né? E aqui é a barra de endereço. É o que a gente precisa saber no caso de um browser para acesso à internet. O que é que vocês precisam para acessar a internet? Primeiro, uma conexão com a internet e sempre um cliente de internet. Nesse caso aqui é o browser, e ele vai ser acessado exatamente por direcionar para os sites. Ele vai ler o endereço, vai ler a HTML responsável por esse endereço e aí vai reportar para a gente essa imagem visual. Você sai aqui um site aqui, esse é o site aqui da Microsoft. Então, quando eu cliquei, foi lá uma mensagem lá para o servidor. O servidor pega os dados e envia novamente para a gente. Aí a gente consegue acessar todos esses dados e a gente consegue visualizar a página, tá? Então, sempre quando eu quiser acessar um aplicativo, né, 2 cliques em cima do aplicativo e aí a gente consegue abrir o aplicativo para a gente estar visualizando, né? Outra coisa também interessante também na área de trabalho, a gente falou bastante nas aulas sobre arquivos, e a gente organizar esses arquivos na área de trabalho. Eu vou só abrir aqui o Teams novamente, para eu mostrar aqui para vocês. Vocês estão conseguindo ver aqui o mouse, né? Então,
Todo computador ele vem com o mouse e um teclado, né, o básico. Então aqui nós temos o botão esquerdo e o botão direito, né? O botão direito, quando eu quiser fazer qualquer coisa na área de trabalho, acessar alguma opção na área de trabalho, eu vou e clico com o botão direito e aí vai aparecer algumas opções, como exibir. No caso aqui são opções para organizar os ícones, então, ícones grandes, então ele vai aumentar o tamanho dos ícones, né? Aqui estava ícones médios, então vou botar novamente os ícones médios. Clicando com o botão direito novamente, ícones pequenos, então vou menorzinho ainda, então é só para organizar a área de trabalho também. Vou botar para os ícones médios aqui. E aqui eu posso, além disso, organizar os ícones, organizar ícone automaticamente. Então, por exemplo, automaticamente, toda vez que eu arrastar o ícone para o lado, ele volta, tá? Ele não vai para o lado que eu quero que ele fique. Por quê? Porque eu botei para organizar automaticamente. Então, sempre eles vão estar organizando como padrão do Windows, sempre do lado esquerdo, tá? Deixa eu ver aqui, pessoal, chegou alguma mensagem aqui de vocês? Tem alguém com problema? Não, tudo certinho, né? Então, vou só tirar aqui a opção novamente exibir, tirar aqui a organização automática. Observe quando eu tiro a organização automática, eu posso arrastar o ícone e ele ficar em qualquer lugar da área de trabalho. Então, eu quero botar esse ícone aqui, né? Eu quero botar a pasta apps aqui desse lado. Então, é só questão de organização, como você achar melhor organizar a sua área de trabalho. Essa daqui, como o nome já diz, área de trabalho, é como se fosse a mesa de vocês. Então, manter aqui organizado para ter acesso rápido a uma pasta, um arquivo, é muito interessante, né? Não deixar aquela bagunça, né? Aquela quantidade de arquivos aqui. Então, sempre quando for aqui essa técnica que é atualizar, por exemplo, você tirou um arquivo daqui ou esse arquivo não chegou. Às vezes ele está na área de transferência. Então você clica em atualizar, ele atualiza todos os arquivos da área de trabalho. Então os arquivos, por exemplo, está faltando algum arquivo aqui e você botou ele aqui e ele por acaso não apareceu. Às vezes ele está só na área de transferência. Aqui são aplicativos referentes à placa de vídeo, que eu não vou entrar em detalhes. E aqui o que é interessante a gente estar sabendo aqui, ó, na área de trabalho do Windows, é exatamente isso aqui, ó, novo. Então, cliquei com o botão direito do mouse, apareceu novo, vou em pastas, e eu quero abrir uma nova pasta aqui. Então, apareceu uma nova pasta. Essa nova pasta, vamos botar aqui, aí ela já apareceu com o nome padrão, nova pasta. A gente, quando eu clico do lado com o botão direito, em qualquer área em qualquer lugar da área de trabalho vazio, vai aparecer as opções para eu fazer nessa área de trabalho aqui, para eu estar mudando aqui algum layout, alguma coisa na área de trabalho. Quando eu clico, que eu boto a seta do mouse em cima da pasta, clico com o botão direito em cima da pasta, que aparece exatamente as opções para eu estar trabalhando com essa pasta. Então, a pasta. Aqui se teve alguma pergunta. A gente esperando. Eu só admitir que o pessoal aqui no. Está entrando para a reunião. Se tem mais alguém aqui. Se tem mais alguém esperando pessoas. Pronto. Felipe está com algum problema na conexão. Não está conseguindo acessar. Né? Vamos lá. Então, quando eu clico aqui com o botão direito em cima da pasta, vai aparecer as opções referentes a essa pasta. Então, tem várias opções aqui.
você der acesso, no caso, se for para liberar para alguém ter acesso, geralmente algumas empresas têm mais de um computador ligado em rede, e aí você consegue acesso a partir daqui, mas aqui seria a configuração de rede interna. Então, é um pouco mais avançado. Eu não vou entrar em detalhes agora com vocês. O que é interessante saber é algumas coisas aqui. Por exemplo, eu posso enviar essa pasta para, se eu tiver outra área de trabalho, eu posso estar mudando, então criando um atalho para essa pasta. Eu posso recortar essa pasta, tirar ela da área de trabalho, copiar ou renomear. Essas três opções aqui é que a gente utiliza bastante. Eu vou renomear ela, vou botar aqui arquivos recepção. Arquivos recepção. O que aqui eu vou fazer algumas coisinhas aqui com essa pasta. Então, vamos lá. Cliquei com o botão direito, vim em renomear, mudei o nome da pasta. Agora eu quero pegar essa pasta aqui e levar para outro lugar. Essa pasta aqui eu vou salvar ela em outra pasta. Eu posso clicar aqui, ó, recortar. Vou em outro caminho que eu quero salvar, por exemplo, nessa pasta apps. Eu clico duas vezes aqui, eu abro essa pasta, apps, e clico em colar. Então, observe que a pasta saiu da área de trabalho e foi para dentro da pasta apps. Eu quero deixar essa pasta aqui, eu quero copiar essa pasta de volta para a área de trabalho. Eu vou clicar copiar. Ó, botão direito, copiar. Eu clico fora da pasta onde eu quero e clico em colar. Pronto. Agora eu tenho uma pasta recepção na pasta apps e uma cópia dela também na área de trabalho. Beleza? Outra coisa que eu posso fazer também, vou excluir essa pasta que está aqui, eu vou jogar ela para a lixeira. Eu já tenho uma cópia dela aqui. O que eu posso fazer também? Quero criar um atalho dela. Essa pasta, eu vou deixar ela aqui dentro da pasta apps, porém eu vou criar um atalho dela. Eu estou trabalhando lá na área de trabalho, né? Eu posso criar um atalho. O que acontece? Eu tive que cortar um caminho. Essa pasta, ela só vai existir dentro dessa pasta aqui. Mas quando der 2 cliques, eu consigo acessá-la. Olha lá, a pasta está dentro da pasta apps e a pasta que eu estou acessando a pasta arquivo recepção. Vou excluir aqui o atalho também, foi só para a gente dar um exemplo. Vou tirar a pasta. Então, como é que eu faço para tirar essa pasta? Essa pasta eu vou querer tirar daqui. Então, eu recortar, clico com o botão fora da pasta. Ó, pronto. Então, o Windows é basicamente o que vocês vão utilizar bastante no dia a dia. Exatamente essas funções, colar, renomear. Algumas funções avançadas a gente não vai abordar aqui. Beleza? Vamos lá. E aí, o conteúdo da aula aqui também, eu queria passar para vocês exatamente as noções básicas de Word. Eu vou pesquisar aqui. Geralmente, a partir do Windows 10, a partir do Windows 8, 8.1, o 10 e o 11, eles têm essa barrinha de pesquisa aqui embaixo. Então, vocês podem clicar aqui na janelinha do Windows e procurar o arquivo que vocês querem acessar. Eu quero acessar o Word. Eu venho aqui no W. Cadê o W? Lá para baixo. Não consegui localizar aqui o Microsoft Word. Então, não consegui localizar aqui na janelinha iniciar, pode vir nessa barrinha de pesquisa aqui, ó, colocar o Word. Olha lá, apareceu. O Word 2013. Então, o Word, ele já vem já com alguns textos padrões que a gente pode estar utilizando, né, alguns templates. Por exemplo, aqui, currículo, né? Então, ele já vem com um currículo padrão, basta a gente estar modificando. Tá? Ou então, um documento em branco. Documento em branco, a gente dá 2 cliques sempre que a gente quer acessar.
E aqui a gente vai fazer aqui algumas abordagens básicas, né, de digitação de texto. Então, a gente vai digitar aqui curso, recepção, então, eu posso formatar diferentes formas desse texto aqui, né? Aumentar o tamanho da letra, mudar a fonte. Então, como é que eu faço, né? Lembra que eu mostrei que tem dois botões, o botão direito e o botão esquerdo. Quando eu quero selecionar alguma coisa, ou algum tópico no texto, eu clico com o botão direito sobre o texto e arrasto. Vou fazendo esse movimento aqui, ó, arrastar. Né? Fez uma barrinha com um tracinho em cima, um tracinho embaixo, eu clico em e arrasto. Então, essa posição aqui, arrastei, eu selecionei todo o texto e aí eu quero fazer algumas modificações nele. Eu quero mudar a fonte. A fonte nada mais é do que o estilo de letra. Então, eu venho aqui, ó, fonte. Eu quero essa fonte aqui, algebra. Né? Com a fonte meio estilizada. Legal. Ah, mas eu tô achando pequeno. Vou aumentar também. Então, aqui eu vou botar 22. Então, curso recepcionista qualifica Bahia. Então, aqui eu ia ter ó, a fonte, o tamanho da fonte aqui do ladinho. E aí a cor. A cor, eu clico nessa setinha aqui, eu escolho a cor que eu quero. Né? Azul, verde. Aí tem as escalas aqui, tipo um degradê, né? Então vai sendo do verde mais claro até o verde mais escuro. Vamos usar aqui, eu vou botar um vermelho. Tem as cores padrões aqui embaixo. Né? Curso qualifica Bahia recepcionista, então vermelho. Além disso, eu posso também inserir objetos, formas, que podem auxiliar em uma apresentação em um texto. Então, vem aqui, ó, nessa página inicial aqui, tem as formatações básicas de texto. Né? Aqui também eu posso dividir em tópicos. Então, vou dar um exemplo aqui. Tá? Vou digitar coisas aleatórias aqui. Não levem em conta o que eu estou digitando. Tá? Apenas algumas letras só para vocês entenderem que eu posso fazer outras opções aqui de texto que eu posso estar utilizando. Então, eu vou mudar aqui, botar a letra preta, vou botar uma letra padrão, Arial, diminuir aqui o tamanho dela, vou botar 14. E aqui, geralmente o que é que pode acontecer? Estou digitando um texto qualquer, e aí observe que ele não está seguindo uma lógica, né? Algumas letras vão um pouquinho mais para frente, outras mais para trás, e aí eu quero que esse texto fique justificado. Quando eu clico nessa opção, eles vão ficar justificados de acordo com a margem. Então, qualquer texto que passar além dessa margem, ele vai ser cortado e colocado logo abaixo, exatamente para eles organizam as letras para que não passe muito. Para ficar melhor, vou pegar só um texto rápido aqui na internet, para a gente conseguir fazer algumas formatações. Vamos lá aqui, recebe. É só um texto aqui na internet, né? Função recepcionista. Vou pegar só um texto aqui, básico. Deixar aqui, abrir o texto. Vou apagar esse texto aqui, ficar com o botão direito. Pronto. Então aqui nós temos o texto. Observe que está algumas letras mais recuadas, outra mais para frente. Vou selecionar o texto todo e vou clicar aqui, ó, justificar.
Será que todo o texto ele ficou, né, justificado de acordo com a margem. Eu posso centralizar esse texto, então ficou centralizadinho no meio da página, ou justificar, ou alinhar ele todo à esquerda, ou alinhar ele todo à direita. Então, o geralmente que a gente utiliza é justificado, opções. Aqui também eu posso transformar esse texto em tópicos. Então, quando eu clico aqui, tem as opções de tópicos. Ó. Botar uma bolinha aberta, quadradinho, como se fosse um tópico do texto. Ou também está organizando esse texto em tópicos numéricos. Né? Numéricos, né? O numeral romano, em letras. Ok? Então, aqui é só algumas opções que eu posso estar utilizando para estar organizando esse texto. Aqui é para colocar um preenchimento, no caso, quando eu quero um fundo, o fundo aqui está branco, mas eu quero botar esse texto com fundo vermelho. Então, eu fico com fundo, né, no texto. Vamos só tirar aqui sem fundo. Então, sem cores. E aqui alguns estilos também de letras que a gente pode estar utilizando para formatação mais rápida. Tá? Então, essa parte da página inicial aqui, isso aqui é a parte mais básica, né? Só para a gente estar vendo como funciona aqui a formatação. Gente, alguma dúvida? Fala para mim no chat aí, tá conseguindo? Apareceu mais ninguém aqui para aceitar. Duas. Dúvida, pessoal? Tudo bem para mim? Tranquilo? Vamos lá. Então, aqui a parte, né, de formatação está tranquilo. Quando a gente vem aqui, a página inicial está todas as formatações básicas do hoje. Quando eu clico aqui, ó, inserir, é que eu quero inserir algo, alguma coisa no texto. Geralmente é inserir imagem, inserir forma. E aí eu vou, né, inserir aqui uma imagem. A gente pode clicar aqui, ó, nesse primeiro imagens, aqui. Essa primeira opção aqui, imagens, é para inserir imagens que eu tenho no computador. Então eu vou na pasta, deixa eu ver se tem aqui alguma imagem aqui legal. Imagens. Imagens salvas, não tem nenhuma aqui nesse computador. Não tem nenhuma imagem, né? Mas vamos lá. Então, quando eu quero procurar alguma imagem no computador, eu venho até aqui. E aí eu vou procurar as imagens onde eu tenho alguma imagem salva. Nesse caso, como eu tenho uma imagem nesse computador aqui que eu estou utilizando, eu vou cancelar aqui e eu venho aqui em imagens online. Quando eu clico aqui, meu computador tem que estar ligado à internet, tá? Recepção. Simplesmente só para a gente procurar aqui, se a gente acha que é... Pronto, não é uma imagem de recepção aqui, não. Uma recepção de restaurantes, recepção de eventos, né? Tem aqui, vamos ver o que tá aqui. Recepção, hotel. Pronto, aqui, ó, um legal aqui, ó. Então, achei a imagem, dou um clique nela com o botão esquerdo e coloco inserir. Como a imagem está na internet, ela vai demorar um pouquinho que ela vai baixar. E aqui eu inseri uma imagem de recepcionista ao meu texto. Eu posso diminuir o tamanho. Ó, observe que ela tem uns quadradinhos aqui do lado, né, na borda. Ó, né, cada borda. Quando eu clico na borda, ela vai redimensionar e vai diminuir a imagem em forma vetorizada, ou seja, ela diminui tanto o comprimento quanto a altura, tá? Quando eu puxo para o lado, ela vai aumentar também. Então, quando eu jogo para dentro da figura, ela diminui. Quando eu puxo para fora da figura, ela aumenta. Então, ela está diminuindo, aumentando aqui de forma vetorizada. Então, ela vai diminuir tanto o comprimento quanto a altura. Ah, eu quero diminuir só o comprimento. Então, eu pego qualquer
botãozinho desse da lateral, no meio, e aí vai diminuir só o comprimento. Observe que diminuir o comprimento, a imagem fica espremida, porque ela não pega a mesma proporção de pixels da borda e da altura, né? Vou botar a imagem para o tamanho dela. Eu quero diminuir ela só só na borda inferior. Então puxo para cima, ela vai ficar também espremida também, exatamente porque está faltando a proporção de pixels. Aqui em cima tem alguns efeitos. Automaticamente, quando eu seleciono a figura, o meu hoje, ou hoje mais novos, ele já aparece opções para formatar a imagem. Então eu posso botar borda nessa imagem, posso botar uma borda, né, cinza, borda uma borda, né, tipo um sombreado, um espelhamento, né? Ficou até legal aqui espelhando a figura, legal? E aí a proporção também é a mesma. À medida que eu diminuo, ela vai ter essa proporção do espelhamento, à medida que eu aumento também a proporção do espelhamento vai ficando, né? Eu vou diminuir ela um pouco aqui. Eu quero encaixar essa figura entre o texto. Como é que eu faço? Então vem aqui, ó, posição, e eu coloco ela fique entre o texto, lá no início, no meio do texto. Então, à medida que eu for digitando aqui, a figura ela está fixa. Então, vou digitando a excepção. Só repetir o texto aqui, só para ficar mais rápido, né? Eu vou copiar aqui o texto novamente. Então, observe aqui, como eu botei para ficar centralizado entre o texto, então o texto ele vai começar a ser digitado e ela vai ficar sempre no meio, então ela fixa aqui. Seleciona a figura, vou lá formatar a figura novamente. Eu quero tirar essa posição, não, ela quer aqui lá embaixo. Então ela vai, desce a figura, ficou aqui embaixo, né? Então, só para a gente estar vendo a posição do texto. Deixa eu ver se está pedindo algum acesso aqui. Deixa eu ver se tem alguém com dificuldade de acesso. Pronto. Vamos lá. Se alguém perguntar alguma coisa no chat aí, pode falar que está tendo aula assim, que eu só estou aguardando o acesso que eu vou liberando para vocês aqui, tá? Para vocês estarem entrando. Ok? Então aqui já temos, né? Já temos pelo menos formatar a figura, formatar texto. Então aqui nas opções inserir, design. Design é exatamente referente ao design do texto, como é que eu quero que esse texto seja formatado. Eu quero ele com título, né? E aí ele já tem uma formatação própria, observe que ele já reconheceu a figura também, então ele vai ficar em volta da figura. Então, cada layout desse que eu vou colocando, ele vai mudando também a formatação. Isso aqui já são formatações padrões do Word. A mais comum que ele utiliza geralmente é essa primeira aqui, que é a formatação básica. Tá? Layout da página é referente à orientação da página. Então, se eu quero essa página em formato, a orientação dela em formato retrato, então ela vai ficar deitada, né? Vai ficar na horizontal. Ou não, em formato paisagem, ela vai ficar na horizontal. Em formato retrato, é o formato padrão que a gente utiliza no Word. Referente a tamanho, aqui seriam as configurações do formato da página, tamanho do papel que a gente utilizar. Geralmente o padrão é papel A4. E se eu quero dividir esse texto também em colunas, eu clico aqui, eu quero que seja 2 colunas. Então ele vai dividir o texto em colunas. De um lado, do outro, né? Então eu vou digitando aqui. Quando chegar no final da página, ele começa a passar para o lado de cá e por aí vai. A gente continua digitando nosso texto. Né? Eu quero uma coluna só. Referências. Aqui é referente a exatamente referências. Quando a gente vai fazer um texto, uma monografia, um trabalho mais rebuscado, que necessita ter uma referência cruzada com um determinado conteúdo. Né? Isso daqui a gente acaba não utilizando muito no dia a dia, principalmente a parte recepcionista, porém, é interessante estar sabendo que hoje tem essa opção. Correspondência seria referente à mala direta. Quando eu quero enviar essa informação, geralmente
as empresas ela têm um sistema de mala direta que eu envio todas as informações para todo mundo que está com o e-mail cadastrado, ou seja, tem o e-mail corporativo. Então, eu envio essa informação para todo mundo. Então, já no hoje eu posso fazer isso diretamente. Tá? Posso selecionar destinatários, por aí vai. Revisão aqui seria para fazer correção ortográficas. Então, por exemplo, aqui, vou apagar aqui profissional. Né? Tirar o X aqui de externos. Botar 2x, né? Porque eterno existe a palavra, né? Então, aí eu quero ter alguns erros. Então, estou com dúvida, né? Se a palavra está escrita corretamente, eu venho aqui, corretor ortográfico. Clico aqui. Ele automaticamente vai achar as palavras, ó. É profissional, profissional, não. Recepcionista é o profissional, eu clico aqui, ó, profissional, alterar, ele altera automaticamente no texto. Externos, ele só achou só uma referência, clico alterar, ponto certinho. Correção ortográfica completa. E aqui, a exibição é a forma como eu quero que seja exibido, né? Aí eu quero que fique aquelas réguas, por ter opção, né? As linhas, grade, então geralmente utiliza também para fazer algumas marcações do tamanho do texto, tudo isso. Então aqui a gente vê, é a exibição referente não ao texto, mas sim ao layout da página, a exibição. Então, aqui no Word, a gente já passou por tudo, né? A aula básica de hoje é basicamente para a gente ter as noções de digitação, de conteúdo, né? Vamos lá, vou abrir aqui o chat, vou fechar aqui. Sempre quando eu for fechar qualquer arquivo no Windows, eu clico nesse xzinho aqui. É só para a gente, né, introduzir aqui, né? O X é para fechar. Esse aqui é para minimizar ou não, ou minimizar ou maximizar a página. Né? Então deixa a página então formato janela ou tela cheia, esse quadradinho. Aqui é para minimizar, então a pasta ela veio para cá para baixo, ficou aqui na telinha do Word. Quando eu clico, ela sobe de novo. Clico na setinha, ela desceu. Clico para cima, setinha não, no tracinho, né? Cliquei no tracinho, ela desce, vem aqui no Word. Quando eu clico no Word, a página aparece, eu vou dar um clique e ela abre. Então, beleza, né? Terminei de digitar, formatei certinho, eu quero esse texto do jeito que está aqui, nessa formatação. Lá, clico no... não, quero só... Meu título vai ser só curso recepcionista, vai ser recepcionista apenas, vai ter Qualifica Bahia. Lá, posso apagar, deixar aqui o texto. Clico no X, e aí vai aparecer a opção. Quando eu posso salvar esse texto antes, como eu não salvei, né? Vamos clicar aqui, salvar. E vai aparecer aquelas opções de salvamento. Eu quero salvar nesse computador. Então, eu venho no computador. E aí eu quero salvar naquela pasta que a gente criou logo no início. Eu criei uma pasta, né, de recepcionista. Então, eu clico aqui, ó, procurar. A pasta lá na área de trabalho. Aqui, ela aqui, ó. Arquivo recepcionista que está lá na área de trabalho. Clico aqui, abrir a pasta. Então, você que a pasta está vazia. Eu vou salvar o curso recepcionista aqui dentro, né? O curso. Texto salvo. Quando eu clico aqui no X, o arquivo, olha lá, agora está com o arquivozinho dentro, ó. O arquivo recepção. Clico duas vezes para abrir a pasta. Clico duas vezes em cima para abrir o arquivo. Beleza? Então está salvo lá o arquivo. Tranquilo, gente? Com a dúvida? Eu vi que está com dificuldade. Toda vez que eu vou acessar para ele entrar, ele fica para aceitar e não consegue entrar. Deixa eu ver aqui, Dalila agora. Que a maioria tinha Felipe também. Foi Felipe que não conseguiu acessar de jeito nenhum. Pronto, tudo tranquilo, né?
Então, vamos lá. O curso também vai pegar um pouquinho também da aula do Excel. Então, vamos, né, abrir aqui o Excel planilha. Quem já trabalhou com planilha no Excel aí? Já teve uma vivência com Excel? Fala aí no chat aí, por favor. Excel. Caem fez o curso básico, beleza? Então, a gente vai aprender também o básico aqui de Excel, né? Vamos aprender aqui algumas coisas. O Excel é uma planilha muito interessante, e aí eu fiz até uma publicação recente sobre algumas funções do Excel. Porém, vai aprender aqui algumas coisas bem básicas, tá? Do Excel. Ele é basicamente, a digitação de texto dele é muito parecida com a do Word, né? Então, digitação é muito básica, muito parecido com a do Word. Eu já tenho também algumas planilhas prontas, né? Planilhas dinâmicas, mas a gente não vai aprofundar muito nisso agora. Então, eu vou pegar uma planilha em branco, né? Então, dois cliques aqui. E aí, algumas coisas. O Excel, ele abre essas planilhas. Observe que aqui o mouse, ele muda o cursor, né? Então, ele fica esse quadradinho aqui quando eu seleciono a célula que eu quero. Então, aqui em numerais, 1, 2, 3, 4, 5, isso daqui chama linha, tá? Então, a referência da linha é sempre em números. Então, a linha 1 é toda essa linha aqui. A linha 2 é toda essa linha aqui, por aí vai. E as colunas são organizadas em letras. Então, A, B, C, D, E, por aí vai. E aqui nós temos as colunas. Quando eu tenho a referência, a junção de uma letra com uma linha, eu formo uma célula. Então, aqui está selecionada a célula A1. Ok? Na célula A1. Então, vamos lá. Eu vou digitar aqui um texto, né? Básico, a gente está começando. Vou fazer aqui uma... Vou botar aqui curso. Aí, quando eu quero digitar na célula, clico na célula. Né? Vou botar aqui curso. Eu quero mudar o conteúdo dessa célula aqui. Como é que eu faço? Ó, cliquei aqui. Eu posso dar 2 cliques na célula e aí fica essa barrinha piscando aqui. Eu posso mudar o conteúdo diretamente aqui ou apenas dar um clique na célula e eu mudo o conteúdo aqui em cima. Ó. Ok? Então, curso recepcionista. Né? E aqui estou utilizando essa função aqui. Então, coloquei curso recepcionista. Vou pegar aqui, né? Tem aqui, quem aqui está presente? Tayane, vou botar o nome de vocês aqui, tá? Vou pegar uma pescazinha rapidinho aqui no Teams aqui, o nome de todo mundo. Está presente Tayane, Dalila, Daiane. Utilizar algumas funções aqui. Observe que eu estou digitando, clico na célula e vou digitando. Ó. Cliquei nessa, cliquei nessa, cliquei nessa. Aqui mais Dalila, Daiane, Giovana. Então, curso recepcionista, aqui tá, vou botar aqui alunos. E aí observe que aqui está passando a barrinha. Né? Então, alunos, ficou um pouquinho apertado aqui. Está vendo aqui que ela está passando um pouquinho do tracinho, tem uma divisória aqui, né?
que é que eu posso fazer? Puxar um pouquinho para o lado ou dar 2 cliques. O problema é que se eu der 2 cliques, ele vai aumentar para o tamanho da célula de recepcionista. Olha lá, ó. Tá vendo? Eu não quero. Eu quero que ela fique mais junto aqui, a linha. Então, eu pego essa daqui, ó, de recepcionista. Viu aqui, tem uma função bem interessante, que é a função de mesclar célula. Tá? Mas eu vou mostrar mais para frente como a gente faz essa formatação de mesclar. Então, eu quero basicamente aqui alunos. Vamos dizer que o curso tinha notas, né? Então, vamos botar aqui nota 1, 2. A gente fez provas, né? Então, eu vou botar, vou botar prova. Aqui, botar a soma das notas das provas e a média dessa nota das provas, né? Vou atribuir aqui valores aleatórios, tá, gente? Então, 8, 9, 8, 9. Aí na segunda prova, não foram tão bem, né? 7, 5, valores aleatórios, tá, pessoal? 3, 4. Beleza? E aí eu quero que o Excel, ele some essas notas. Tá? Somar essas notas. Então, sempre quando for usar qualquer função no Excel, eu seleciono a célula que eu quero que tenha a soma. Tenho que digitar igual, e aí o Excel vai entender automaticamente que é uma soma. E eu posso fazer da seguinte forma. Somar, né, abro parêntese, igual, parêntese, e aí clico no que eu quero selecionar, esses dois. Opa, peraí. Vou apagar aqui. Igual, tá? Eu vou querer somar o valor da 8 mais o valor da C3. Fecho parêntese e clico Enter. Observe que ele somou 8 mais 7, 15. Beleza? E aí ele está somando os valores que está na célula B3, ó, B3, com os valores da célula C3. Deu 15. Mas aí o Excel, ele tem uma função que a gente pode estar utilizando. Essa função segue a seguinte forma: igual, eu digito soma, ó, igual soma, abro parêntese e aí clico e arrasto. Quando eu faço isso, clico e arrasto, automaticamente seleciona o que eu quero, né? Seria a soma de B3 com C3. Eu clico, dá o mesmo valor, 15. Muito legal. Ah, professor, gostei disso. Vou fazer de novo. Então vamos lá, faz de novo. Soma, ó, igual, soma, abre parênteses, pego, clico na célula que eu quero que some, arrasto, e clico para fecho. Ah, professor, mas a planilha é grande. Eu tenho que fazer de um por uma? Não. A planilha, por exemplo, você vai ter 200 informações de uma planilha, 500 informações de uma planilha. Não tem como você fazer tudo isso. Então, o que é que você faz? Pode pegar, então chama, que ele copia as fórmulas, tem uma função no Excel que ele copia a fórmula para as outras células. Aí você vem aqui, ó. Observe que aqui tem 3 marcadores. Tem esse marcador daqui, que é para selecionar a célula. Tem um marcador que eu posso puxar esse valor para qualquer lugar da planilha. Então, quando ele fica esse quadradinho, essas setinhas para o lado, se eu clicar e arrastar, eu vou mudar esse valor para outra região da célula. Ou então, tá vendo esse quadradinho aqui no finalzinho da célula? Quando fica essa cruzinha preta aqui, eu posso clicar em cima, clico e seguro o botão esquerdo e arrasto. Automaticamente ele já muda as somas. Ou seja, ele entende que eu vou ter que somar o valor agora de B5 com o valor de C5 e o valor de B6 com o valor de C6.
e aí ele faz automaticamente essa soma. Outra função também, para a gente calcular médias, né? Para entender como é que funciona essa fórmula também, a gente vai fazer aqui uma média aritmética, a média padrão, tá? Então, no Excel é igual média, e aí eu quero somar a média, a nota da AV1 ou da prova 1 com a nota da prova 2. Eu clico e arrasto. Sempre abre, fecha parênteses, clica Enter. Então, a média. O que é que faz a média? A fórmula da média nada mais é do que a soma dividido pela quantidade de valores. Valores é o quê? Eu tenho valor 1 e valor 2. Então, ele somou primeiro. 8 mais 7 é igual a 15. E depois ele dividiu por 2, dando 7,5. Aí eu posso fazer aquele mesmo esquema, né? Passar. E aí arrastar aqui, eu vou ter todas as médias desses alunos, tá? E aí agora uma função que vocês podem utilizar bastante, não só no dia a dia, mas também para conferir estoque, para saber se o estoque está tá bom, se está baixo, né? É exatamente isso, é uma função chamada função SI. Essa função é uma das funções mais importantes do Excel. E aí, como é que é? Só uma introdução para vocês entenderem o que é o Excel. Eu vou passar essa função porque a gente pode estar trabalhando. Por exemplo, aqui eu tenho só 4 alunos. E eu sei que a média no curso é 7. Então, eu poderia digitar aqui, ó, Tayane aprovada, que ficou com 7, acima de 7. Daiane também aprovada. Aí Dalila, no caso, reprovada, tá? É só exemplo, tá, gente? Não fica chateado, não, tá? Aprovada. E aqui, Giovanni também reprovado. 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 Mas aí, no caso, eu posso ter, sei lá, 300 alunos. Imagina que eu estar fazendo de um por um, conferindo, ó, média, aprovado, média, reprovado. Não. Aí eu posso colocar uma condição para o Excel. Como é que ele vai entender que isso que é uma coisa que eu posso estar utilizando. Então, assim, ó, se existe uma função no Excel chamada se, então eu uso igual, se, abro parêntese, ele já me dá a fórmula aqui, ó. Teste lógico. O teste lógico é o valor que eu quero testar para saber se esse aluno está reprovado ou não. Então, eu vou lá e dou um clique na célula, ó. Cliquei na célula. Ponto e vírgula, o ponto e vírgula é o separador, tá? Sempre entre uma informação que eu quero que ele coloque na planilha e uma informação que ele age. Então, quando eu falo que é valor verdadeiro, seria o valor que, se esse valor for maior ou igual a 7, ponto e vírgula, esse aluno vai ser aprovado. Sempre o texto que eu quero que ele coloque na planilha, esse texto tem que estar entre aspas, tá? Sempre. Ponto e vírgula, reprovado. Então, todo valor igual ou acima de 7, ele vai atribuir aprovado. Qualquer valor abaixo de 7, ele vai atribuir reprovado. Então, eu clico Enter, olha lá, ele já colocou automático aprovado. E aí eu faço aquele anel para replicar a fórmula, né? Clico aqui com o botão direito ou com o botão esquerdo e arrasto. Então, olha lá. Isso aqui, vou tirar. Só até aqui. Então, lá, ó, aprovado, aprovado, reprovado, reprovado. Então, ele já fez automaticamente, né? Então, eu não preciso estar fazendo de um por um. Aí eu vi que tinha mais um aluno aqui, Felipe.
Eu tinha João. João, então foi 5, 5. Aqui. Aí já botou. Como é que já atribuiu já, né, a fórmula, o Excel já entendeu automaticamente que é para atribuir esses valores, o valor da soma e o valor da média. Então aqui eu coloco 6, 6, olha lá, ok? Ah, o aluno foi lá, reclamou e aí conseguiu uma nota a mais, porque viu que tinha corrigido uma questão errada. 7, né? Então, observe que já está mudando. Então, aqui já ficou uma planilha dinâmica, porque eu já atribuí as funções aqui. Então, aqui ele sempre vai somar, aqui sempre vai ter a média, e aqui vai ter esse processo. Um exemplo também é estoque de produtos. Então, vocês podem ter um produto A, para determinada quantidade, no setor, e aí em outro setor vai ter uma quantidade também de produtos também. E aí vocês podem estar utilizando essas funções para estarem somando esses produtos, para ter uma organização do processo. E aí quando tiver qualquer informação sobre um determinado produto, ou também organização de arquivos também, vocês estarem olhando essa parte. É interessante também, planilha também, para estar organizando também questão de materiais, né, que você utiliza no dia a dia no escritório. Por exemplo, botar aqui papel. Papel é papel para impressora. Então, utilizo por dia 200 papéis. E aí, eu posso estar colocando aqui uma informação que todo dia eu estou utilizando uma quantidade X. E aí também eu posso estar utilizando essa planilha também para estar organizando o estoque também, tá? Então, ok, pessoal. Então, também, mais uma vez, vou terminar aqui. Não vou entrar em formatação, ele está em formatação de planilha, porque geralmente tem as planilhas padrões, mas no caso, se eu quiser formatar, deixar a planilha um pouquinho mais organizada, eu posso vir aqui, iniciar, seleciono a planilha toda, mesma coisa que eu fiz lá no Word, né? Seleciono a arraste, eu venho aqui formatar a tabela, que é a formatação mais básica, ele vai, né? Formatação fica bonitinho, né? Azulzinho, né? Um trecho azul, outro branco, por aí vai, só para organizar e deixar uma planilha mais formatadinha. Mas eu queria aprofundar com vocês exatamente essas funções mais básicas do Excel, e vocês vão acabar utilizando mais vezes, tá? Então, em soma, média, e a função SI, que já me utiliza muito no Excel. Então, só para introduzir mesmo, para vocês conhecerem e ter uma proximidade com o conteúdo. Beleza? Vamos lá. Vou salvar o arquivo aqui também na pasta, né, que a gente criou, a pasta recepcionista. Então, vem aqui, ó. Quando eu clico lá no disquetezinho aqui, né? Clico aqui, venho em procurar, procuro arquivo recepção, tá logo aqui que a gente fez aquela pasta. Vou colocar aqui planilha recepção. Vou deixar sem acentos, sempre é bom, interessante para evitar conflito no sistema, é bom sempre estar tirando acentos, tá? Mas aí vai depender de cada local também. Salvei, posso fechar meu arquivo, e aí, deixa eu parar aqui a apresentação para ficar melhor, a gente está conversando. Vamos lá. E aí, gente, tranquilo sobre o Excel, sobre o Word também? Tá? O curso para Excel é um curso mais aprofundado, porque existe muita fórmula, tá? Tem um conhecimento de dados um pouquinho mais acentuado. Então, assim, é o básico do básico aqui, só para a gente ter uma noção de Excel. Hoje, então, o que a gente não está utilizando mais é isso também, porque a maioria dos locais utiliza Excel. Hoje é um dos aplicativos mais utilizados exatamente para organizar arquivos. Então, é interessante vocês terem uma noção, pelo menos, introdução básica do Excel. Mas aí, gente, ficou alguma dúvida? Tudo tranquilo?
para mim aí. Gente, estão me ouvindo? Estão aí ainda? Oi, professor. Para mim tudo tranquilo. Já tinha tomado já um curso básico já há muito tempo do Excel. Para mim tá tranquilo. Eu vou deixar um link aqui, eu vou mandar lá no grupo, lá no WhatsApp para vocês. É um link do canal, que eu fiz um canal para passar algumas informações para colegas e aí também serve também para vocês também. Que eu tô exatamente passando algumas informações sobre o Word, sobre Excel, sobre o Office em geral. É um canal lá no YouTube. Vocês acessam lá, o nome do canal ainda por enquanto é Jornal da Computação. Na verdade não, está Instituto Fiusa Tech. Eu vou mandar o link para vocês acessarem. Aí clica lá, acessa, curte, né, as postagens. Eu sempre estou postando alguns conteúdos, informações voltadas para isso. E aí também eu estou pretendendo colocar lá um curso básico, básico e avançado, totalmente gratuito, tá? Então quem quiser fazer de Word, Excel e Office, e o Office em geral, tá? Então, Word, Excel e PowerPoint. O do PowerPoint já está completo, já tem todas as aulas lá de PowerPoint. Se quiser fazer a apresentação, então é só acessar lá e assistir as aulas, e aí tá bem completo, tá? E aí, se precisar depois de alguma informação a mais, é só deixar seu comentário lá que eu sempre respondo quando tem alguma informação. Então, vou mandar para vocês o link lá para estarem acessando nessas aulas. Também tem algumas aulas de introdução ao Excel também, porém, Excel é um pouco mais aprofundado e a aula demora um pouquinho mais para estar fazendo. Então, o Excel vai demorar um pouquinho mais para eu estar terminando essas aulas. Mas é um curso básico também, do básico ao avançado. E do Word também vai ser após o do Excel. Porque do Excel acaba tendo uma demanda maior, o pessoal acaba utilizando mais, principalmente agora com as ferramentas para organização empresarial. Então, foi uma demanda que eu achei interessante estar trazendo aqui para vocês, e aí vocês acessam lá também lá para tirar qualquer dúvida. E esse vídeo também eu vou deixar lá gravado também, para vocês acessarem lá quando vocês quiserem, né? Então, assim que eu postar lá, eu vou deixar o link para vocês estarem acessando para estar tirando dúvidas também. Ok? Então, Ok,